Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos para o último item, que é o conhecimento do futuro, do livro terceiro, capítulo 10º, tá? A gente vai iniciar ele aqui. Pergunta 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Pergunta 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com liberdade com o que faz, com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Pergunta 870. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e de pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. Então, o que é trazido para nós aqui hoje, né? O... Essa questão da gente conhecer o futuro, né? Por que que às vezes a gente tem alguma indicação do que é o futuro e às vezes não, né? E por que Deus que determina isso? Vamos lá. Se a gente tivesse ideia do futuro, a gente não, obviamente, não teria por que estar encarnado. Por quê? A gente já ia saber o que ia acontecer e já ia tomar ações para que isso ocorresse ou não. Então não faria sentido estarmos aqui encarnados, né? Se a gente conseguisse prever tudo o que vai acontecer na encarnação, não faria sentido estarmos encarnados, ficaríamos lá no mundo espiritual. Acho que esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que nós temos o livre-arbítrio que nos permite mudar o curso das coisas. Por quê? A gente tem uma previsão ali na encarnação de alguns acontecimentos. Por que a gente tem essa previsão? Para que a gente consiga ter as provas adequadas para aquela encarnação. Então, antes de encarnarmos, nós já fazemos ali uma preparação, tá? Para alguns fatos acontecerem na encarnação, que nos permita aprendermos o que viemos aprender aqui. Então, vamos lá, a gente precisa aprender a lidar bem com o dinheiro, né? A gente precisa aprender a ser um funcionário mais persistente. A gente veio aqui aprender a ser um chefe, por exemplo. Então, algumas coisas acontecem na encarnação que permitam que a gente tenha é, acesso a essas provas. Então, se você veio aprender aqui a ser um chefe, por exemplo, se você não tiver a possibilidade de ser o chefe, você não aprende a prova que ali estava prevista na encarnação. Portanto, algumas coisas já estão predeterminadas. No entanto, muitas delas dependem do livre-arbítrio. Então, nós temos o poder de escolha ali naquele momento que vai acontecer aquilo que está previsto. E muitas vezes a gente escolhe algo que não determina, não está de acordo com a programação. E aí muda toda a encarnação. Nós podemos aprender outras coisas aqui durante a encarnação. No entanto, aquela prova principal ela vai ficar dificultada ali para aprender. E por fim, né, que é a última pergunta aqui, a última parte, né?
Por que de vez em quando tem algumas coisinhas que a gente tem acesso? Porque justamente essa é a prova. Ele dá exemplo da herança, né? Imagine que a gente tem acesso ali, que a gente vai receber uma herança. E talvez a nossa prova é justamente controlar a nossa cobiça, por exemplo. Então, a gente sabendo ali que vai receber uma herança, como ficam os nossos pensamentos, como ficam as nossas ações, sabendo que se aquele outro espírito desencarnar, nós vamos ser beneficiados aqui na matéria. E aí, talvez essa cobiça vai ser colocada em prova, e essa é a prova grande da encarnação que nós temos, tá? Por outro lado, também, usando esse mesmo exemplo da herança, nós podemos não ter cobiça nenhuma e, ao contrário, a gente pensar em fazer algo bom com aquilo, ajudar o próximo, fazer alguma ação que beneficie muitos espíritos. Então, sempre o livre-arbítrio vai permear essas ações, mas a gente fica com acesso a alguma informação ali, muitas vezes até para preparar o que nós vamos fazer de bem para nós e bem para outros espíritos, tá? Então, por hoje é isso. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos. Graças a Deus.